Situação das UTIs leva o governo de Santa Catarina a decidir pela decretação de emergência em saúde no estado. Parceria com a Fiocruz traz para Santa Catarina nova estratégia de combate ao mosquito transmissor da dengue. Dados da ESAG e UDESC apontam inflação desacelera na capital catarinense. Polícia Civil recupera no Paraguai caminhão roubado em Florianópolis. E veja também, descoberta de sítio arqueológico pode comprometer novas intervenções em barragem do Alto Vale. Está no ar o Band Cidade com Rodrigo Cardoso. Olá, uma boa noite para você. Santa Catarina deve decretar emergência na área da saúde. O decreto deve ser publicado por causa da situação das UTIs no estado que estão superlotadas. Vejam os detalhes com a repórter Rita Della Pieve. A disponibilidade de vagas nas UTIs pediátricas e neonatais está em situação crítica no estado. Os leitos pediátricos estão com taxa de ocupação de 96,88%, com 3 vagas disponíveis. Já nas unidades de terapia intensiva neonatais, restam apenas 4 leitos, com 97,78% de ocupação. A combinação de baixa oferta e alta procura levou o governo do estado a decidir pela decretação de situação de emergência em saúde no estado. O estado precisou, então, por orientação do governador Moisés, montar uma estratégia para nós conseguirmos, nesse momento, respondermos a esta questão que reflete na procura de leitos de UTI, tá? Passando, inclusive, pela decretação de uma situação de emergência. Tá? Hoje nós temos um pouco mais de 350 leitos disponíveis entre leitos de UTI neonatal, leitos de UTI pediátricos, unidades de cuidados intermediários. Segundo o governo, a demanda por leitos em UTIs é sazonal, mas sofreu acréscimo nos últimos dias devido a um aumento no número de casos de Covid e dengue em Santa Catarina. Com a alta nos casos, o governo estuda iniciativas para melhorar a situação da saúde. A estratégia do governo será a ampliação nos horários de atendimento nos postos de saúde, com a contratação de mais funcionários, também com incentivo às campanhas de vacinação para crianças. Os repasses são voltados à atenção básica em saúde nos municípios e para a criação de mais leitos. Nós fomos aos hospitais próprios e os hospitais contratualizados, apresentamos um aporte financeiro e nós temos então agora, num segmento de algumas semanas, a implantação de mais 73 novos leitos, neonatais, pediátricos e de cuidados intermediários. Esses leitos então vêm para compor a rede e a gente poder atender de forma mais adequada a quem está precisando. Para falar do assunto aqui no Band Cidade comigo, Roberto Azevedo. Tudo bem, Roberto? Boa noite. Boa noite, Rodrigo. Boa noite a você que nos assiste. Roberto, algo tinha que ser feito mesmo, né? Não tinha outra saída. Quando a gente está falando de vidas, o tempo é o maior inimigo. E é o que acontece principalmente nas UTIs neonatais e pediátricas, porque as crianças são mais suscetíveis a problemas respiratórios nesta época do ano. Quem é pai sabe, quem é mãe sabe também. Todo mundo tem que viver nesse pêndulo se precisa fazer realmente a internação. Mas o dado que o secretário Aldo Batista trouxe é muito mais grave do que a decretação do estado de emergência. Que o quadro está sendo agravado porque não há vacinação. Não estão completando o processo de vacinação dos pequenos. Aqueles que dependem rigorosamente dos pais e das mães. Dos avós, das avós, dos tios, das tias, da família inteira, porque não tem autonomia para ir num posto de saúde tomar a vacinação. Não vamos ver crianças com carteirinhas na mão entrando num centro ou num posto de saúde para tomar a vacina. A imunização é algo que assegurou a qualidade de vida dos brasileiros, da humanidade. Eu sei que tem gente que faz campanha nas redes sociais para que não se vacine. Estão errados, absolutamente errados. E isso é o reflexo. Cada vez mais a situação de crianças que não estão imunizadas fica mais grave. Daí o fato de levá-la para emergências de hospitais e não fazer o atendimento, aquele que é o primeiro atendimento, que tem que ser no posto de saúde, na unidade de pronto atendimento, e não levar para uma UTI de hospital. Quando a situação chega lá, é gravíssima, precisa internar, precisa de unidade de terapia intensiva. Mas o problema podia ter sido corrigido lá atrás, com um pouco de bom senso e também com um instinto
paternal e maternal. Esqueçam essas campanhas que não esclareceram nada. Nós estamos aqui, humanidade, por causa da vacina. Se alguém tiver dúvida disso, pergunte para qualquer médico, para qualquer imunologista, pergunte para qualquer cientista. Depois trace sua opinião. Mas não fique envolvido em fake news, porque fake news só serve uma coisa, para a gente desmenti-la. Daqui a pouco eu volto com mais comentários aqui no Band Cidade. Ok, Roberto, e ainda na saúde, uma das situações que mais preocupa as autoridades aqui no estado é a da dengue. Já são mais de 50 mil casos confirmados e 47 mortos pela doença. Para auxiliar no combate ao mosquito Aedes aegypti, pesquisadores da Fiocruz estão na capital nessa semana para capacitar agentes dos municípios. Mais uma arma para combater a dengue chega a Santa Catarina. É uma espécie de armadilha com larvicida desenvolvida pelos pesquisadores da Fiocruz, que será instalada em pontos estratégicos para ajudar a conter o mosquito. Uma instalação simples, um baldinho com água e uma lona preta, já que o mosquito gosta de escuro, onde é aplicado o veneno para as larvas. Ao procurar esse local, ele acaba tocando em diversas partes do instrumento que tem o larvicida aplicado, fazendo com que diversas partículas do larvicida fiquem aderidas às patas e partes do corpo do inseto. E como ele coloca ovos em vários lugares, ele acaba levando, através do corpo dele, o larvicida para outros locais, para casas abandonadas, terrenos baldios, criadouros que a gente às vezes não consegue encontrar. O projeto já é realizado em várias regiões do país. Nessa semana, agentes de saúde dos estados do Sul estão recebendo a formação para aplicar as armadilhas em seus municípios. Em Santa Catarina, o projeto já está implantado em Joinville e agora chega em Florianópolis. Armadilhas com larvicidas estão sendo instaladas em lugares estratégicos como esse daqui, que está coberto, protegido, para atrair os mosquitos. Essa é a número 51 de 90 que serão instaladas na Bacia do Itacurubi, que é o bairro onde tem o maior número de focos de mosquito da dengue em Florianópolis. E lembrando que a gente vai colocar em mais 8 bairros. Serão um total de 9 bairros em Florianópolis. O Centro de Controle de Zoonose de Florianópolis continua com o trabalho de fiscalização. Já são 4.600 focos de mosquito na cidade desde o início do ano. 2.700 casos confirmados, sem contar os mais de 1.900 casos que ainda estão sendo investigados. Logo mais, depois do Band Cidade, você confere o Jornal da Band. A Paloma Totti chega agora com os destaques da edição de hoje. Olá, Paloma. Olá, daqui a pouquinho tem Jornal da Band. Estou aqui para contar alguns destaques do jornal de hoje. PIB brasileiro tem alta no primeiro trimestre, puxado pelo crescimento do comércio. Crimes digitais disparam com o uso do Pix e de outras formas eletrônicas de pagamento. Um feriadão de 4 dias. Começam os festejos para os 70 anos do reinado de Elizabeth II. O melhor basquete do mundo ao vivo na tela da Band. O primeiro jogo das finais da NBA é hoje, a partir das 10 horas. Isso e muito mais em detalhes daqui a pouquinho no Jornal da Band. A gente te espera. O fim de semana vai ser marcado por eleições em 2 cidades catarinenses. Os eleitores de Porto Belo, litoral norte do estado, e Presidente Castelo Branco, no oeste, vão às urnas neste domingo. Em Porto Belo, o prefeito renunciou para concorrer a deputado estadual em outubro agora. Só que o vice também renunciou para voltar à educação, onde é servidor efetivo da rede estadual de ensino. Já em Presidente Castelo Branco, o prefeito e o vice, eleitos em 2020, tiveram os mandatos cassados pela Justiça Eleitoral por compra de votos. Vamos voltar a falar com o Roberto Azevedo. Roberto, o caso de Presidente Castelo Branco é crime eleitoral, enfim, o prefeito e vice foram cassados pela Justiça Eleitoral, mas o de Porto Belo é bem interessante, né? Olha, é o único que eu tenho conhecimento, porque você é eleito vice para ocupar o cargo na vacância do titular. Está lá na Constituição, não fui eu que inventei. E aí, lá em Porto Belo, o prefeito resolveu concorrer a deputado estadual, tinha que renunciar. Passou a bola para o vice, e o vice disse, não assumo de jeito nenhum, vou voltar a ser servidor público. Eu fico imaginando o que funciona na cabeça do eleitor de Porto Belo, porque ele apostou na dupla, ele apostou no prefeito e no vice. Dificilmente você vai escolher um prefeito se você não gosta do vice, ou vice-versa. Mas em Porto Belo aconteceu. É um caso raro, aconteceu. Nós já tivemos vários deputados, e temos até hoje na Assembleia Legislativa, que são prefeitos que renunciaram ao cargo para concorrer ao parlamento, ir para o legislativo. Mas aí a situação era
praticamente outra. Eram prefeitos reeleitos, pessoas que já tinham um quadro, uma base eleitoral bem definida na região, resolveram vir trabalhar na Assembleia Legislativa a região e não tão somente aquela cidade para a qual for eleito. Agora, esta história de Porto Belo, sinceramente, vai entrar nos anais da política brasileira. Por quê? Independentemente do juízo de valor que se faça, o eleitor está perguntando, mas para aí, eu elegi um prefeito para o vice não querer continuar no cargo? O que tem de errado na cidade? É a posição que o eleitor deve levantar sem que a gente tenha qualquer informação que abone ou desabone esse fato. Mas, de qualquer maneira, vai ser um fato bastante interessante. E o pior, como não cumpriu mais da metade do mandato, não poderia ficar o presidente da Câmara, teve que ser feita uma eleição suplementar, que vai ocorrer agora no domingo. Dito isso, um grande abraço e até amanhã. Até amanhã, Roberto. A Prefeitura de Florianópolis organizou uma ajuda humanitária para as vítimas da guerra na Ucrânia, que já dura 3 meses. Com cerca de 16 milhões de pessoas gravemente afetadas pela guerra, o representante do governo ucraniano no Brasil, Anatoly Tkach, veio a Florianópolis pedir ajuda da cidade para as vítimas do conflito com a Rússia, que acaba de completar 3 meses. De acordo com Tkach, áreas residenciais e produtivas foram devastadas e a única ajuda que chega é a humanitária. O prefeito de Florianópolis falou sobre as primeiras ações em parceria com a Fundação Somar. Ele nos trouxe uma lista de medicamentos, de comidas e alimentos que poderiam ser doados. E em conversa com ele, nós vimos que o mais fácil seria a gente fazer doações em dinheiro. E a Prefeitura está entrando como facilitador, não existe dinheiro público nessa doação, até porque nós não podemos fazer, mas nós estamos usando a Fundação Somar para mobilizar as pessoas, através de uma conta específica da Embaixada da Ucrânia no Brasil, para aquelas pessoas que se sensibilizarem e quiserem doar, possam fazer a doação. As doações em qualquer valor devem ser feitas diretamente para a Embaixada da Ucrânia no Brasil. Para doar, utilize o Pix com o número do CNPJ da Embaixada, que está na sua tela, 04-392-162-000173. Repetindo, 04-392-162-000173. Cães de busca e salvamento dos bombeiros catarinenses que estão em operação em Pernambuco indicaram 2 vítimas e apoiaram na localização da terceira. Os 5 militares catarinenses e os 3 cães trabalharam na Vila dos Milagres, onde as 3 vítimas estavam desaparecidas. Durante as buscas de ontem, os cães localizaram 2 vítimas. O governo de Pernambuco informou que até agora chegou a 127 o total de mortos na tragédia que aconteceu no Recife e na região metropolitana da capital pernambucana. 436 profissionais atuam na ação entre bombeiros de Pernambuco e de outros estados, com o uso de embarcações, cães de busca e também aeronaves. A Polícia Civil recuperou no Paraguai um caminhão e um semi-reboque que haviam sido roubados aqui em Florianópolis. Foi um desdobramento de uma ação que prendeu uma quadrilha especializada em sequestros de caminhoneiros. O caminhão e o semi-reboque estão avaliados em R$500 mil. Os 2 foram localizados e recuperados por volta de 10 horas da noite de ontem na linha internacional, à altura de Palmeirinha e Japora, na cidade de Salto del Guaíra, no Paraguai. Os veículos foram encaminhados para a Delegacia de Polícia de Mundo Novo, no Mato Grosso do Sul. A ação foi um desdobramento de uma operação deflagrada no dia 27 de maio. Na época, os criminosos fizeram um anúncio falso de frete em nome de uma empresa conhecida em aplicativos de fretamento, que prometia bom pagamento. 4 caminhoneiros vieram até Florianópolis e foram amarrados, dopados, encapuzados e mantidos sob ameaça de armas de fogo. Depois, as vítimas foram liberadas e constataram que os caminhões haviam sido enviados para o Paraguai. No dia 27 de maio, 5 pessoas desta quadrilha foram presas, acusadas de pelo menos 12 sequestros ocorridos desde o fim de março, em Santa Catarina e no Rio Grande do Sul, contra caminhoneiros de vários estados brasileiros. Os sistemas de baixa pressão atmosférica e também as correntes de jato no sul do país influenciam o tempo nesta sexta-feira no estado. Confira agora os detalhes na previsão do tempo. A sexta-feira vai ter nebulosidade variável e aberturas de sol em Santa Catarina. Na faixa litorânea tem chuva isolada na madrugada e começo do dia, condição associada à circulação marítima.
As temperaturas vão seguir baixas, com pequena elevação ao longo do dia. Em Florianópolis, mínima de 14, máxima de 16 graus. Em Criciúma, mínima de 11, máxima de 15. Em São Joaquim, 4 graus de mínima e 12 de máxima. E em Chapecó, variação entre 9 e 14 graus. Economia. A inflação deu uma desacelerada em maio, segundo dados do Índice do Custo de Vida, publicados mensalmente pela ESAG-UDESC. As informações comigo aqui no telão do Band Cidade. Vamos a elas. Olha só, em maio, na comparação com o mês de abril, o resultado fechou em alta de 0,36%. Esse resultado é 0,61 ponto percentual menor do que o registrado em abril e 0,91 ponto percentual menor do que o de maio do ano passado, 2021. No acumulado de janeiro a maio deste ano, a inflação na capital acumula alta de 4,29%. E nos últimos 12 meses, a alta é de 10,71%. Vamos ver agora as áreas que mais registraram aumentos aqui em Florianópolis no mês de maio. Olha só, liderou a estatística transportes, 1,36%. Transportes é o item que mais tem impacto na composição da inflação oficial aqui em Florianópolis, segundo a ESAG-UDESC. Essa alta aqui foi puxada pelos preços dos combustíveis e também do transporte coletivo. Teve alta também de 1,14% na comunicação, 0,75% em saúde e cuidados pessoais. Essas duas áreas têm menos impacto na inflação. A alimentação terminou o mês na quarta colocação em termos dos serviços que mais aumentaram, 0,71%. Esse é o segundo índice que mais pesa no indicador. Vale lembrar que o índice do custo de vida da ESAG-UDESC leva em consideração os preços de 297 produtos e serviços consumidos por famílias da capital do estado com renda de 1 a 40 salários mínimos. E o método usado para fazer esse levantamento é o mesmo que o IBGE usa para calcular o IPCA, que é o Índice de Preços ao Consumidor Amplo, considerado a inflação oficial do país. No Alto Vale do Itajaí, um sítio arqueológico encontrado na área da Barragem Norte, em José Boatê, pode comprometer futuras intervenções na área. O assunto foi comentado durante a audiência pública com a Defesa Civil Estadual na região. Pesquisadores da empresa Espaço Arqueologia de Tubarão fizeram um estudo na área afetada pela conclusão do canal extravasor da Barragem Norte e identificaram um sítio arqueológico composto por 2 blocos de rocha contendo marcas, sulcos de polimento, o que configura a oficina lítica. Esse tipo de vestígio arqueológico é deixado nas rochas. São marcas que mostram a ação do homem pré-colonial para amolar ferramentas ou dar forma e polir peças feitas de pedra para uso no dia a dia. A pesquisa seguiu uma instrução normativa do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, o IFAM, e segundo a empresa que fez o levantamento, diversos sítios arqueológicos do tipo já foram identificados e registrados no Alto Vale. A Barragem Norte é a maior do sistema de contenção de cheias da região e precisa de melhorias há muitos anos. Desde 2005, quando foi depredada, as operações estão comprometidas. A identificação do sítio arqueológico, segundo a Defesa Civil Estadual, acabou atrasando o processo de liberação de obras na área e é mais um dos impasses que o Estado terá que vencer para fazer intervenções no local. A gente precisa respeitar todos esses encaminhamentos e a Defesa Civil de Santa Catarina tem feito ao máximo para que isso seja agilizado, para que a gente possa, o quanto antes, ter o restabelecimento daquela estrutura, aquelas reformas necessárias, num projeto amplo, num projeto robusto, onde que a gente vai fazer o cercamento de toda a área, cercamento quente da casa de máquinas, vigilância orgânica na estrutura para que ela possa atender, que a gente possa recuperar e manter aquele patrimônio adequado sem qualquer depredação, como já aconteceu no passado. 7h14, você confere agora aqui no Band Cidade os assuntos do esporte. O Avaí tem pela frente o São Paulo na Série A do Campeonato Brasileiro. O time confia no bom retrospecto em casa para dar a volta por cima. Se passaram 8 rodadas até agora na Série A. O Avaí conquistou uma gordura boa no início da competição e hoje ocupa a 13ª posição. Jogar com muita coragem dentro de casa, com essa conexão do time com a torcida. Eu acredito muito que essa conexão do time com a torcida pode fazer a diferença a nosso favor.
A ressacada tem sido o ponto forte do Avaí nesta Série A. Em 4 jogos, tem 3 vitórias e 1 derrota. Dos 10 pontos somados até aqui na competição, 9 deles foram diante do torcedor. Um aproveitamento de 75% em Florianópolis. E com este bom rendimento diante do torcedor, o técnico Eduardo Barroca quer reencontrar o caminho da vitória e aproveitar o mau momento vivido no São Paulo como visitante. Até porque o tricolor paulista ainda não venceu longe de São Paulo. O jogo em casa, pra gente, ele tem um valor especial nesse campeonato. Que a ressacada, quando está lotada, com o torcedor apoiando, é difícil qualquer equipe enfrentar o Avaí aqui. E o técnico Eduardo Barroca terá que mudar a equipe titular. O goleiro Douglas foi expulso. Além disso, o zagueiro Bressan é dúvida. Já o volante Bruno Silva, que estava suspenso, volta a ser opção. E Jean-Pierre foi liberado do departamento médico. Um time que terá mudança nas peças, mas não na postura. Aproveito aqui para falar com o torcedor que a presença dele, que o apoio dele é fundamental nesse jogo. Começa hoje o playoff final da NBA, a badalada Liga de Basquete dos Estados Unidos. O jogo 1 da série de 7 entre Golden State Warriors e Boston Celtics, você confere logo mais às 10 da noite na tela da Band. Chegou o grande dia do primeiro jogo da final da NBA. Uma série que promete ser bastante disputada com 2 equipes de tradição na liga. O Boston Celtics tem 17 títulos contra 6 do Warriors. Se levantar a taça, o Boston ultrapassa o Los Angeles Lakers e se torna a franquia com mais conquistas da história. Para que isso aconteça, o torcedor confia demais na defesa da sua equipe, a melhor da liga. Jason Tatum, Marcus Smart e o veterano Al Horford têm sido um verdadeiro pesadelo para os ataques adversários. Já o Warriors conta com uma dupla que faz muito sucesso. Os Splash Brothers, Stephen Curry e Klay Thompson, estão de volta depois de 2 anos à grande decisão. A torcida do Golden State vai lotar mais uma vez esse ginásio hoje à noite, na esperança que ele continue sendo um verdadeiro alçapão para os adversários. O Warriors venceu todos os jogos do playoff em São Francisco. A última derrota da equipe no Chase Center foi em março, o que mostra como o fator casa pode ser decisivo. Por ter feito melhor campanha, o Warriors terá uma quadra na série melhor de 7 jogos. Golden State Warriors, Boston Celtics. O primeiro jogo da final ao vivo, nesta noite, depois do Faustão. Não dá para perder. Olha, o projeto Band Abraça de volta. A campanha, em parceria com o Exército da Salvação, que atua há 100 anos no Brasil, vai arrecadar agasalhos e cobertores para ajudar quem precisa durante o inverno. Joinville é a única cidade de Santa Catarina que tem um posto de coleta da Caixa do Bem. A Caixa está localizada na Rua 15 de Novembro, no bairro Glória. Na campanha Abrace Band, você pode doar alimentos, roupas e cobertores. É a 3ª vez consecutiva que o Grupo Bandeirantes de Comunicação apoia essa iniciativa, a Band Abraça. A campanha de inverno 2022 vai até o fim de agosto. Uma boa noite para você e até amanhã.